Olá, hoje escutaremos o Evangelho do dia 17 de 9 de 2023. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um reino que resolve acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas umas moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deve. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e o mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse tudo a sua dívida. E é assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto do Evangelho de Mateus, Jesus ensina sobre o perdão e a misericórdia. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar alguém que peca contra ele, sugerindo 7 vezes, como um número generoso. No entanto, Jesus responde que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, ilimitadamente. Em seguida, Jesus conta uma parábola sobre um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Um servo lhe deve uma quantia enorme, equivalente a milhares de talentos. Como o servo não pode pagar, o rei ordena que ele seja vendido, justamente com sua esposa e filhos, para pagar a dívida. No entanto, o servo implora por misericórdia e paciência ao rei. Compadece dele, perdoando a dívida inteira. No entanto, esse mesmo servo, após ser perdoado de uma dívida tão grande, encontra um colega de trabalho que lhe deve uma quantia muito menor, apenas 100 denários. Ele o agarra o colega e começa a sufocá-lo, exigindo um pagamento. O colega também implora por misericórdia, mas o servo não se compadece e o lança da prisão. Ao ouvir isso, os outros servos ficam indignados e relatam essa atitude ao rei. O rei então chama novamente o servo perdoado e o repreende por sua falta de misericórdia, o entregando aos torturadores, até que pague toda a dívida original. Essa parábola nos ensina que Deus é cheio de misericórdia e perdão, mas Ele espera que também sejamos misericordiosos e perdoamos uns aos outros, recebendo perdão inimaginável de Deus. É o nosso dever entender esse perdão aos outros. Perdoar não é uma tarefa fácil, especialmente quando nos sentimos profundamente feridos ou injustiçados, mas Jesus nos chama a superar nossas mágoas e perdoar, não apenas uma ou 2 vezes, mas repetidamente. Isso não significa que devemos permitir que as pessoas nos machuquem repetidamente ou ignorar comportamentos prejudiciais, mas sim liberar o ressentimento e a raiva de nossos corações. Ao perdoar, não apenas libertamos os outros do peso de sua culpa, mas também nos libertamos do fardo do rancor e da amargura. O perdão nos permite experimentar a paz interior e a reconciliação, tanto com os outros quanto com Deus. Portanto, a mensagem central deste trecho do Evangelho é que devemos perdoar generosamente, assim como Deus nos perdoou. Podemos encontrar força para perdoar aos outros, lembramos do amor e da misericórdia.
que Deus demonstrou em relação a nós. Que a graça de Deus nos ajude a ser pessoalmente perdoadores e misericordiosos em nossas vidas diárias. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Inscreva-se no canal, deixa o like. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. A paz de Cristo esteja convosco. Amém.